Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao meu perfil no LinkedIn e seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Se você não está vendo esse material no LinkedIn, por favor, acesse lá Ângelo dos Anjos Silva no LinkedIn. Você vai ter acesso à minha página, você vai ter acesso a inúmeras culturas empresariais, você vai ter acesso a recrutadores e talvez isso mude a sua vida profissional. Bom, vamos falar hoje sobre um pouco do processo de imigração. Muita gente perdida, muita gente buscando informação, muita gente caindo em golpe e com o intuito de ajudar os profissionais da área do volante, os profissionais da área do transporte e os profissionais da área afim, eu vou aqui falar um pouco dos frutos da pesquisa que eu tenho feito e do processo que eu estou elaborando para tentar aí uma oportunidade. Bom, para os profissionais da área do transporte. Primeiro, cuide da sua CNH. Tenha em ideia que você tem que cuidar da sua CNH porque ela vai ser o seu segundo passaporte. O primeiro passaporte, eu não vou entrar no mérito no passaporte, porque se você quer ir lá para fora, o mínimo que você tem que ter é o passaporte. A sua CNH é o segundo passaporte. Em Portugal você consegue fazer equiparação, em alguns outros países você não consegue fazer equiparação, mas você consegue ter o direito de dirigir carros pequenos. E isso já vai ser uma grande ajuda para você. Bom, cuide da sua CNH. Entenda o processo de obtenção da sua CNH lá fora. Cada lugar tem o processo de se habilitar a você dirigir automóveis, né? Sendo pequenos, sendo grandes, cada processo vai ter o seu. No Brasil, a maior categoria se sobressai, fica acima da menor. Então, se eu tiro a B, se eu tiro a D, eu posso dirigir B e D. Lembrando que 2 rodas e 3 rodas é a categoria A, ela não está nessa lista, ok? Não vou falar disso porque não vem ao caso. Estou fazendo esse material para veículos pesados. Então, muitos dos profissionais que saem do Brasil, chegam lá fora, pelo IMT, estou falando no caso de Portugal, ele recebe uma carta que não dá o direito a ele dirigir caminhão, sendo que ele dirigia caminhão a vida toda, a vida dele inteira aqui no Brasil. Bom, se ele fez igual o meu processo, que partir da B para D e para E, infelizmente você não vai receber a categoria de caminhão lá, entendeu? Porque você se habilitou a dirigir autocarros, que seriam os ônibus. Lá fora, cada país tem o seu processo. Pesquise e entenda cada processo dos países para qual você está se habilitando a ir. Ok? Beleza? Primeira dica, cuide da sua CNH, dos pontos. Algumas recrutadoras aqui no Brasil estão ligando para ponto agora, não é só para ver se a CNH está ok, tem que estar com o ponto zerado, tem que mostrar que você é um bom condutor. Segundo, entenda o processo de equiparação. Existem inúmeros materiais na internet que explicam melhor esse processo, mas aqui no Brasil a maior sobressai é menor. Lá fora, se você quer ser habilitado para caminhão, você tem que fazer o processo de se habilitar a caminhão. Se você quer dirigir o processo para dirigir carreta, você vai ter que se habilitar a dirigir carreta. Ônibus, a mesma coisa. Ônibus articulado, a mesma coisa. Beleza? Terceira dica. Independentemente da sua área, sendo motorista de veículos pesados, sendo condutor de veículos leves, sendo profissionais de áreas afins. Existe um tratado que é o Tratado de Haia. O Brasil é signatário desse tratado. E esse Tratado de Haia, ele coloca que se eu fizer o apostilamento de Haia no meu documento, esse documento é válido em todos os outros países. Então, o que isso significa? Eu posso fazer o apostilamento em vários documentos. Quais são os principais? O que certifica que eu tenho um grau de escolaridade, ok? Se eu tenho ensino médio, eu vou fazer o apostilamento do meu histórico do ensino médio, vou reconhecer firma das assinaturas e vou até um cartório que seja habilitado pelo Conselho Nacional de Justiça, isso é importante para ele ser reconhecido lá fora. Então, se eu sou do ensino médio, eu vou fazer esse reconhecimento. Por quê? Se eu saio do Brasil e vou para fora, no Brasil eu tenho um grau médio, tenho um grau superior, tenho um mestrado, pós-doutorado e anyway. Lá fora não. Se você sai daqui lá para fora, você é um analfabeto. Beleza? Então, no Brasil, faça o apostilamento. Se você tem nível médio, faça o apostilamento do nível médio. Se você tem o grau superior, para Portugal. Portugal você consegue fazer, em alguns casos, a equiparação do seu diploma. Você vai procurar uma instituição de ensino lá em Portugal e você vai fazer equiparação. Para outros graus superiores, para outras graduações de nível superior, você faz só o reconhecimento. Você vai reconhecer, você vai fazer um trâmite. Todos eles partem da premissa que você fez o apostilamento de AIA. Você pode enviar esses documentos estando aqui no Brasil, com comprovante de residência brasileiro e o seu diploma. A instituição vai ter um tempo
de dias úteis para fazer esse trâmite e às vezes você pode sair daqui com seu nível superior, chegando em Portugal, falando em Portugal em específico, com esse nível superior reconhecido. Isso já vai te ajudar muito. Então, primeira dica, cuide da sua CNH, ela é seu segundo passaporte. Segunda dica, entenda o processo de se habilitar lá, para você não se frustrar ou para você se preparar melhor, ok? Terceira dica, faça o apostilamento diário dos seus principais documentos, principalmente aqueles que dizem respeito à sua escolaridade. Quarta dica, cuidado aonde você coloca o seu dinheiro. Existem muitas pessoas que falam, que vendem esse serviço de ajuda, de fazer a transferência, ele pega o seu dinheiro, fala que vai te dar aluguel, você chega lá, fica com a mão na frente ou tá atrás. Cuidado com isso, coloque dinheiro em mãos de pessoas idôneas, de pessoas que você confie, que você conheça o trabalho. Bom, quinta dica. Por favor, pesquise a cultura do lugar onde você está indo. Existem vários países no mundo que estão fazendo captações de profissionais brasileiros, tanto da área de transporte quanto outras áreas afins, áreas de TI, áreas de segurança na parte de TI, construção civil, inúmeras. Se prepare e entenda a cultura do lugar para onde você está indo. Canadá, muitas pessoas falam do Canadá. Tive uma entrevista no podcast lá do Alex Jones, onde eu falei que o Canadá está fazendo processo de captação aqui no Brasil. Canadá, existe o processo de imigração federal e o provincial. Provincial como se fossem os estados aqui do Brasil lá, são as províncias. Cada província tem o seu processo. Se prepare. Aprenda a falar inglês, se prepare para o frio, aprenda a falar francês. O Canadá, ele é o francês e o inglês, ele não é só o inglês, o francês também vale para lá. Portugal, você tem um visto da CPLP, que é recente, mas está ajudando muitas pessoas. Então, se prepare. O arrendamento de Portugal, falando de Portugal, agora está caro. Eu vi um material muito bom na internet, não vou falar o nome agora porque eu não me lembro o nome do canal, mas de vez você se preparar para arrendar um imóvel lá em Portugal, se talvez tente construir um processo de fazer aquisição de um imóvel lá. Se você tiver um pouco de renda aqui, se você tiver uma estabilidade melhor, melhora a sua estabilidade aqui, melhora a sua renda e encare isso como um processo de investimento. Para você não ficar refém de processos que estão ocorrendo pelo mundo afora, que é o arrendamento, o aluguel. O aluguel está ficando caro. Lá eles têm uma dificuldade muito grande de implementos imobiliários, né, de estrutura imobiliária, porque regras, leis, você não consegue fazer um processo de construção civil mais acelerado. Então, coloque em cima da mesa todas as suas possibilidades. Se prepare. Existe sim um número muito grande de brasileiros arrependidos de ter ido lá para fora, pedindo ajuda, passando necessidade para voltar para o Brasil. Mas existem inúmeros casos de sucesso de profissionais que saíram daqui do Brasil com tudo com um planejamento muito bem feito e são sucesso lá fora. Cuidado com o que você vê no YouTube, nem tudo é realidade, mas existem muitos casos de sucesso. Saiba filtrar. Lembrando que, vamos recapitular. Cuide da sua CNH para os motoristas, cuide da sua CNH, cuide do seu prontuário. Não adianta você ficar fazendo a cada 2 meses aquele curso para zerar o ponto. Cuide da sua CNH, seja um bom motorista, seja capacitado, invista na sua capacitação. Segundo, entenda o processo de você conseguir a sua CNH lá fora, para você não quebrar a cara. Terceiro, faça o apostilamento de AIA. Quarta dica, pesquise a cultura. E, como última dica, tenha muita fé, muita perseverança. É um processo difícil, às vezes é um processo que vai te afastar da sua família, mas lembre-se, tem que ser difícil, porque a fruta que está em cima da árvore ela é mais gostosa, está na parte na copa, está lá porque dá trabalho. Se você quer melhorias de vida, se você quer qualidade de vida, se você quer segurança, você vai ter que ralar, você vai ter que desempenhar, você vai ter que fazer funcionar, fazer acontecer. Não pode ser fácil, porque se fosse fácil, seria todo mundo iria fazer. Então, tem que ser difícil para ter o mérito, e eu acredito que você tenha mérito. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente, cuide da sua família, que Deus abra os seus caminhos, que Deus te proteja e, acima de tudo, que a luz brilhe para você. Entendeu? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.